Boa tarde, boa noite, bom dia. Tá começando mais um Grilo Show. Voltamos. É muito complicado sempre voltar porque a gente sabe que é questão de custo, de dinheiro, essas coisas todas. Mas é o seguinte, a causa da inclusão e da educação, ela bate forte demais. E eu gosto de buscar grandes referências para eu conseguir construir o meu trabalho. Então eu tenho bons exemplos em muitos lugares, porque eu me sinto assim muito privilegiado, né? E tenho pessoas muito generosas que me ajudam. E hoje eu tô aqui com uma dessas pessoas, que não ajuda só a mim, claro, ajuda muitas pessoas, principalmente na cidade de São Paulo, onde ele é vereador. E ele vai falar dos mandatos dele, porque ele não teve só um mandato. Toninho é uma pessoa de história. Toninho Vespoli. E aí, cara? E aí, Guilo? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. Eu acho que é sempre bom bater papo e bater papo sobre, né, a sociedade, sobre as coisas, né? O que que a gente pode melhorar enquanto ser humano, né? E eu vejo que você tem isso, né? Você tem a questão de discutir as políticas públicas, discutir a política, né, partidária, mas, né, nessa forma de humanizar tudo, né? É isso. E isso é muito importante, porque eu acho que a gente vive em um momento histórico que as pessoas estão muito desumanizadas, né? Muita violência, muito qualquer coisa as pessoas pedem paciência. Eu acho que a gente tem que tratar esse negócio da cultura da paz, né, da humanização. Acho que isso é muito importante, né. Eu acho que você faz isso, assim, de uma forma fenomenal. Ô, Parabéns. Toninho, obrigado. Fico muito feliz porque eu tava conversando com um amigo, ele tá ajudando bastante, o Renato Fattori, na coordenação da campanha que a gente tá aí, né, na luta. E eu tava falando sobre quem que a gente quer ter perto, né? E é legal a gente poder estar perto de pessoas que a gente admira, que a gente vê a luta, que a gente vê que tem seriedade. E por isso que eu fiz essa abertura também falando e agradeço suas palavras. Eu participei de um debate agora, faz uns dias, aquele Vitor Ruiz que rasga cartaz nas universidades aí, né? Hum. 2 contra 2. Inclusive, mandar um abraço pro Gabriel dos Animais, que é da Causa Animal, que ajudou na minha parceria lá, como dupla. E eu sinto que essa polarização, esse ódio todo que muitos da galera da extrema-direita alimenta, mas também gente da esquerda, né, que virou um embate meio que desnecessário, se perdeu justamente nisso, né? De deixar a humanidade de lado, de deixar a emoção, o sentimento, a empatia de fato de lado. E eu tenho sentido das pessoas que elas estão muito cansadas disso, né? E, inclusive, né, tendo a possibilidade de trabalhar lá com vocês muitas vezes no seu mandato, né, da coisa da inclusão, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, eu vejo o quanto vocês atendem as famílias. Às vezes tem famílias que são de São Paulo que me buscam, eu levo pra vocês lá, e a gente tem essa parceria bacana, porque a gente acaba atendendo melhor aqui em Santo André, né, por estar perto e tudo mais. E aí eu percebo essa mulher de como é importante de escutar as pessoas, né, de sentir elas. E o desespero delas vai muito de encontro nisso que você falou, né. É, porque assim, né, se a gente for ver, né, em termos de história, onde estava nossas, né, crianças, jovens ou até adultos atípicos, onde estavam? Estavam dentro de casa, escondidos, né. Essa coisa é muito recente, as pessoas podem falar: "Ah, hoje tem educação inclusiva", mas tudo isso são conquistas recentes, né. Uhum. Eu lembro quando eu era jovem até, né, por exemplo, eu lembro das pessoas, né, lá naqueles, como que fala? Os institutos antimanicomiais. Que eram manicômios, né. É que Até a reforma de 88 era manicômio Que mesmo. as pessoas eram torturadas, não tem outra palavra, né. Então, assim, a gente evoluiu bastante, mas ainda tem muito que evoluir, né. Então, assim, as pessoas têm ainda muita necessidade, porque elas são invisibilizadas, elas não são acolhidas, as pessoas, por exemplo, perdem muita paciência, assim, dói muito, por exemplo, quando vê uma mãe atípica, por exemplo, falar assim: "Ah, o meu filho não é, né, convidado para as festinhas de aniversário das crianças da escola". Por quê? Porque evitam ele, quer dizer, até que ponto a gente evoluiu, até que ponto realmente está acolhido, né, essa Tá muito criança. longe. Ainda está muito longe, quer dizer, avançamos, mas ainda está muito longe. Você falou uma coisa que aí, vai de encontro, assim, por eu ser uma pessoa neurodivergente, por ser pai de uma criança atípica, né. Que uma das coisas que acontece é o esvaziamento da casa, né. Quando você tem um filho atípico, raras pessoas ficam, as pessoas não sabem como lidar, poucas pessoas, te convidam de fato, sabe, assim. Fala: "Ah, vai ter um negócio lá". Mas se a pessoa não me pergunta: "Ó, eu queria te receber, como que eu posso adequar pra te receber?". Porque isso é uma pergunta que parece complicada, mas não é muito. Às vezes, assim, tem um lugarzinho que qualquer coisa que tem baixa luz pra eu deixar meu filho se precisar, não tem. Pode deixar a música um pouco mais baixa e tal. Que tem uma amiga que ela é a única pessoa que me convida que quer que eu vá mesmo, que eu considero assim, que é das pessoas mais antigas que eu conheço. Ela faz a festinha, então a gente tem sempre um combinado, já chega um pouco antes, já deixa a música um pouco baixa. Quando começa a dar aquela aguçada nos convidados,
ela faz questão de cortar o bolo, mesmo que ainda sendo meio da festa, o começo, quase ainda assim. Dá um pedaço do bolo pra lá, e a gente consegue aproveitar a festa, porque eles querem nossa presença ali. E às vezes é uma coisa simples, só que as pessoas vão deixando. Tudo bem, quem sabe que a vida muda com a vida adulta e tudo mais, mas de uma casa cheia, normalmente as casas famílias atípicas ficam vazias. E assim, né, Grilo, você parte de uma realidade, né, da sua família, que você tá ali com o seu filho. Mas assim, eu acho que não tem, se tem uma estatística, mas o que a gente conversa, de 80 a 90%, os pais acabam deixando a família, vão embora. O dado é entre 75% e 80%. Então, e aí que acaba acontecendo, né? A mãe fica sozinha com aquela criança típica. E aí, assim, ela tem que se dedicar o tempo todo, porque quem vai levar, por exemplo, nas terapias, no médico, em tudo que é lugar? Então, ela não pode trabalhar, porque se ela trabalha, quem que vai fazer isso? A maioria do nosso povo é classe trabalhadora, né? Não Exatamente. tem lá um chofer, não tem uma babá, não tem um negócio assim. Então, assim, aí ela acaba vivendo com um salário mínimo, porque se ela não vai trabalhar, ela vai atrás do LOA. É Então, isso. assim, como que você sustenta uma criança que ainda precisa de cuidados, né, especiais, né, com um salário mínimo? A pessoa não Não consegue nem consegue. comer direito. Toninho, eu já volta e meia, assim, eu tô nesse diálogo porque a gente recebe muita história bem trágica de mães que estão cansadas, às vezes estão apanhando ali da criança, eu não aguento mais isso, desde as 2 da manhã. Então são, assim, coisas trágicas. E um ponto é que, assim, essa mãe que você tá falando é a mãe que vai deixar de ter sonhos, ela vai deixar uma profissão de lado, ela não vai ter uma carreira. E eu acredito, inclusive, que até como proposta mesmo, a gente tá tentando levar isso adiante e tentar construir até com os deputados federais aí, com os futuros e tal, que assim, não pode estar ligado ao BPC, o LOAS, a um fundo que deveria cuidar dessas pessoas que cuidam, de cuidadores. E eu tô falando de forma ampla e restrita. Porque quando a gente fala dos cuidadores, essas pessoas elas deixam de ter vida pra cuidar da pessoa. E aí a gente não tá falando só de neurodivergente. Fora a preocupação dessas pessoas também de morrer, que é o direito de morrer, né? Que a gente fala com o pai atípico. A gente não tem direito de morrer. Eu e a minha companheira que se ajuda, né? Que comunha da luta, que contribui pra família igualitariamente. A gente fala muito disso. Às vezes a gente brinca, pelo amor de Deus, não vai morrer, hein, velho. Que senão a gente brinca muito, Sim. mas é uma realidade. Só que, ó, M- a, ma- a minha expectativa de vida, por ser pessoa atípica e por ser pai atípico, já é menor. Lembra quando eu trouxe aqui o Toninho, porque ele já me levou no podcast dele também. E quando eu estive no podcast do Toninho, eu falei um dado que eu sempre gosto de repetir ele, né? Sempre que eu falei, né, que a gente tá, os pais atípicos, como soldados na guerra. Isso é um dado científico, é um estudo. Então, a pressão do estresse é tão grande que leva a isso. E aí, essas mães que você tá falando, imagina isso, né? Então, Então, mais uma coisa, né, Denis? Né, você está indo a estadual agora, espero que você, além de ganhar, depois vai para federal. Pô, alguém tem que levar para aquele congresso uma discussão sobre essa, né? Porque, assim, por todas as dificuldades que você possa ter na sua família, é uhum, muito diferente sim, se uma mulher sozinha tomando conta do filho. exatamente. Então, tem que ter um tratamento um pouco diferenciado, pelo menos financeiro, para dar um suporte para essa mulher. As pessoas não conseguem viver com um salário mínimo, né? E mais ainda, tem que pensar nessa mulher, por exemplo, né? Ela está se dedicando ao filho o tempo inteiro. Exato. Vamos supor que acontece, claro que a gente não quer isso, mas a vida é assim, que essa criança morre em algum momento, ou mesmo criança ou na adolescência. Essa criança ficou 10, 12, 15 anos com a mãe ali tomando conta, a mãe saiu fora do mercado de trabalho, não sei o que, depois o mercado de trabalho não quer depois incorporar ela de novo. Quer dizer, tinha de ter uma requalificação específica para essa mãe, tinha de ter uma garantia, inclusive, de salário, porque assim que aquela criança morre ou aquele adolescente, ela perde o LOAS. E assim, então tinha de ter um tempo que ela ainda continuasse ganhando LOAS para ela conseguir reestruturar a vida dela. Então, assim, essas coisas não é pensado na Não. vida real das pessoas, né? E aí não adianta, tem que ser um deputado federal para brigar lá em Brasília. Mas aí vão andando devagar. É, assim, eu até costumo falar pro pessoal, né, que assim, dificilmente eu sairia pra federal, porque pra mim, para esse deslocamento pra Brasília seria muito complexo, difícil. Até E porque, até até porque você talvez não ficaria tão perto do seu filho, da sua também, companheira, né? também não dá, eu tenho que ter uma rotina com eles e que eu também tenho a pegada, a sua pegada à rotina, né? Inclusive, meu diagnóstico de autismo ele é recente, né? Eu fiquei 2 meses lá em teste, o que explicou muitas coisas. Foram 28 páginas de laudo, a minha neuropsicóloga falou, esse foi o maior laudo que eu já fiz. E quando ela me entregou assim na saída
do consultório, depois que eu já tinha chorado, tudo, que muita coisa fez sentido, porque o laudo dela ficou impecável, inclusive, que aí como eu também tenho as pós-graduações, né, tecnicamente ficou impecável, ficou muito bom, e a gente não se vê, né, é sempre diferente, né, por mais que você seja profissional da área, ou que você entenda, quando você lê o seu é outra coisa, né, e aí, assim, depois que ela me entregou, ela me deu a mão, né, eu falei, eu posso te dar um abraço? Tinha abraçado ela, aí ela me deu a mão, assim, ela abriu na porta, ela falou assim, olha, parabéns, porque é muito difícil ser você. E isso me marcou muito, porque, assim, quando você fala assim, pra Brasília. Aí eu, por conta da tag do TDAH, eu falo, mas eu não consegui ir pra Brasília. Já comecei, né? Meu cérebro funciona assim, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Porque quantas pessoas que às vezes até poderiam ter conseguido nos ajudar e contribuir, mas também estão nessas restrições por uma questão. Aí o meu também tem a questão familiar, porque enquanto meu filho não tiver o máximo de autonomia possível, eu também não posso estar longe dele, que seria uma irresponsabilidade também, né? Então, assim. Aliás, aproveitando isso, né? Você vê, né? Essa visão que deveria ser natural, a gente tá falando aqui, né? Que 75, 80% vão embora, né? Isso aqui que eu tô falando não é nada de especial, é só cumprir com o dever que deveria ser, né? Que é de um pai a mais, estimular. E isso me choca muito, cara. Porque como podem ainda os homens, né? E a gente ter essa educação tão falha, tão indigna, que não consegue ser natural isso, né? Eu fico. É, mas e não é natural em várias questões, né? Eu já conheço pessoas que, por exemplo, porque a mulher e ele, né? Porque a responsabilidade é do casal, acabam tendo lá 5, 6, 7 filhos, e depois o cara cai fora e deixa a mulher sozinha, que é com 5, 6, 7 filhos para criar. Quer dizer, eu não sei que essa relação humana, qual a afetividade que esse cara tem com o mundo, O mundo, porque né? se ele não consegue ter nem com o filho dele, que é parte dele, né? Então, que afetividade que ele tem com o mundo? Acho que nenhuma. Agora, assim, se a gente está produzindo na sociedade vários seres humanos assim, é porque essa sociedade está muito falha. Alguma coisa a gente está falhando muito forte para a pessoa não ter essa relação humana, né? E você falou uma coisa aí que me pegou numa coisa que eu também gosto de falar sempre, que é o retrato da família brasileira. Porque se a gente for ver, pra quem anda em periferia mesmo, o retrato da família brasileira que é uma mãe solo, que cuida às vezes, de uma filha que já tem filho, que é uma avó, né? E tá ali lidando todo mundo sem um homem na casa, né? Que muitas famílias brasileiras é isso, E né? se essa mãe não tem suporte, se essa mãe não tem um pai, uma mãe, né, um vô, a Sim, criança sim. não tem um vô e um vô, Aí piora a situação. pior essa situação é que geralmente, né, essa mulher acaba, né, tendo um suporte familiar da parte dela, né? Raramente vai ser da parte Não, não é, do homem, raramente. né? Ainda é engraçado, né? Porque isso mostra também muito como é deficitária a educação dos homens mesmo, né? Porque assim, não tem nem às vezes uma mulher naquela família que fala, poxa, meu filho não cuidou e eu vou ajudar. Então como a gente vê que é uma questão assim muito complexa, né? De estrutura e tudo mais. E que a gente precisa mudar. E aí é até interessante, né? Que tem uma ONG que me convidou agora para sexta-feira, que vai ser meio que uma certa, pra mim, quase que uma homenagem, porque eles vão falar sobre paternidade atípica e me convidaram pra falar sobre isso, né? Porque na propaganda eles falam, né, que pai não é suporte, pai é parceria, né? E todo mundo tinha que se mobilizar dessa maneira. Mas é difícil, né? Porque o homem, essa coisa do que tem que ser forte e tal. Até participei de uma roda de conversa entre pais atípicos ontem, o psicólogo André, que é um pai atípico também. E ele falou muito sobre isso, né? De que a gente não pode chorar, essa coisa toda do homem, né? Que como se você fosse fraco se você chora, que na verdade é uma força você também demonstrar a emoção. Mostrar até as suas fraquezas, né? Sim, Isso é uma força, você expor isso, quer dizer, não tenho problema de mostrar os meus limites, né? porque eu tenho eles, né? É, tenho eles. Toninho, agora eu queria mudar o nosso prumo da conversa pra uma questão assim mais técnica, porque você sabe, né, Toninho, que eu olho pra minha candidatura porque eu sigo exemplos. E você, pra mim, o Ricardo Alvarez, o próprio Ivan Valente, são figuras que. A Elis Erundina, são figuras que pra mim são muito preciosas, né? Muito importantes assim na política e que eu conheço o trabalho de perto, porque a gente admira outros candidatos, às vezes, mas a gente não conhece de perto, não tem Sim. intimidade. E eu vejo o seu trabalho com as caravanas, que é um exemplo, né, pra mim. A gente conversou fora do ar agora há pouco sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso do seu trabalho. Eh, Porque a gente sabe das dificuldades pra gente conseguir ser tão efetivo, porque falta recurso, às vezes falta pessoal, e você, nossa, eu vejo lá como você gera a galera, né, e tudo mais. E a gente sabe que pra gente de esquerda tem menos recurso, né? Tudo a gente comunha meio que das mesmas dores. Mas você tem um mandato e consegue fazer ele Sim. ir no limite, que eu vejo que tem boas pessoas que acompanham. Como que é isso? Conta um pouco pra gente. Então, a gente tem a caravana de educação,
né, a caravana nasceu de uma necessidade assim que a gente falou, bom, a gente faz projeto de leis aqui, isso, aquilo, mas qual é a conexão isso com a base, quem está lá no chão da escola, né? Então a gente falou, bom, então vamos pegar aqui uns 3, 4 assessores da educação, vamos montar a caravana que nada mais do que visitar as escolas, conversar com os, né, servidores da educação, né, lá no município. A gente também visita do estado, menos, mas a gente visita, Uhum. né? E assim, foi muito engraçado, Denis, porque no começo, né, quando eu chegava assim, lá no guichê da secretaria da Oi. escola, oi, aqui é um vereador Toninho Vespo, ele queria conversar na escola, o pessoal se espantava. Ué, Um vereador aqui, isso existe? a gente nunca vê um vereador assim, né? Aí a diretora, nossa, tô 22 anos aqui na escola, nunca veio um vereador na minha escola, né? E o que foi legal que eu percebi isso, Uhum. que depois que a gente fez isso e consolidou, assim, depois de um ano e meio, aí as pessoas, um fala para o outro, né, aquele mandato visita escola, na visita eles perguntam um monte de coisa, então eles tentam saber a dificuldade da unidade escolar, se está com um problema estrutural, se é falta de servidor que está faltando na E unidade. é legal que ajuda na fiscalização. O próprio povo ajudando na fiscalização, que é um papel do vereador, Sim. né? Do legislativo. Ou o que está acontecendo em São Paulo também, infelizmente, é, né, o pessoal, para necessidade X ou Y, eles vão lá e estão roubando muito fio e rouba Nossa, tá mesmo. a entrada do fio da ação da escola. Então, assim, a gente lida com vários problemas, porque a escola, então, está sem vigia, por exemplo. Então, a gente vai pressionar para se colocar vigia lá para não acontecer isso de novo. Ou, se não, pelo menos, se é à noite, pelo menos colocar GCM lá na escola à Aham. noite, para que isso não aconteça, né? Então, assim, a gente acaba sabendo dos problemas da unidade escolar, então aí os nossos projetos de lei, inclusive, saem mais com qualidade agora, porque Claro. agora é em cima Né? de uma realidade do que você vê, quer dizer, o que está mais premente na escola, porque você pode até fazer um projeto de lei que seja bom, não estou falando que o Sim, projeto é claro, ruim, claro. mas não é, de repente, a necessidade mais premente das unidades Não é escolares. urgente, né? É isso, não é urgente. É, Toninho, olha que legal, né? Porque assim, ó, você falou aí, e eu tenho meu olhar de fora, né? Porque eu vejo a atuação de vocês, né? E aí, como isso se tornou uma estrutura que deveria ser natural para qualquer mandato, né? Porque assim, eu fico muito feliz, porque assim, a gente sabe que o executivo ele tem as suas prerrogativas, mas o legislativo, pouca gente sabe que não é só fazer lei, é principalmente fiscalizar. E o mandato tem que ser isso, o povo tem que estar no mandato. Por isso que eu falo que vocês são um exemplo pra mim, porque eu vejo que o Ricardo lá tá sempre cheio, o Ricardo tá sempre nos espaços, você também. Porque assim, o mandato tem que ser isso. Se não tá conversando, não tá ouvindo, não adianta. E sabe o que tá acontecendo? E eu acho que eu aderi mesmo isso daí, porque assim, na campanha o pessoal vem assim, Denis, e o que você tá falando? Que ontem uma professora, que foi a minha amiga também, assim, mas aí, como a gente não tem tanto contato, ela tava encafifada e lembrou de mim e falou: Olha, Denis, a Beatriz, um beijo pra ela. O que você tá fazendo de projeto para as crianças? Porque tá tendo muito abuso de criança e tal. Eu falei, a gente tá falando sobre criança típica, porque quando não fala tal, mas que bom, traz essa demanda, eu preciso disso. Aí uma outra mulher, mas o que você tá fazendo sobre a questão do senis e não sei o quê? Eu falei, não, então vem. Uma mulher de Sorocaba. Eu falei, não, então aí, ó, forma uma roda de conversa, vamos conversar. Vocês têm que construir o meu futuro mandato, não eu. Eu sou só a pessoa que vai levar, né, que vai disparar a flecha. A flecha é vocês, né, o arco é vocês. Sim. E eu vejo muito isso no seu trabalho, nisso que você tá falando agora. Não, e assim, o que eu achei legal, assim, Denis, tinha alguns sindicatos que faziam visita nas escolas, mas não com muita frequência. A gente já está visitando escola mais ou menos com a caravana uns perto de 9 anos, Muito tempo, né? né? Depois de uns 2, 3 anos, consolidou tanto esse trabalho que vários outros mandatos passaram a visitar a escola também. Que vários, né, porque lá tem mais do que um sindicato de educação, que os sindicatos também passaram aí, e assim, de uns 5 anos para cá, a gente também passou a dar formação Eu vi. nas unidades Muito escolares. bom. Então, agora de GEIF, agora da questão, né, racial, da questão de gênero e outras questões. E aí os sindicatos passaram a dar formação também, Que bacana. principalmente um dos sindicatos. Então, assim, eu acho que a gente já está deixando uma escola. Não, vocês já deixaram legal. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que trabalhar servidor público, né? A gente tem que servir, né? E a gente tem que estar apto a servir. E o que eu percebo que é importante é que esse servir tem que ser, mesmo que quando você fale o que você diz, o que você faz, essas ações todas, sejam resultado de uma escuta muito séria. Então, eu já percebi isso, assim.
Eu tô falando aqui, mas quem tá me ouvindo precisa se sentir representado. Porque ele fala assim, ó, pô, esse cara tá atento, ele realmente tá. Porque esses papelão que eu falei no primeiro bloco ali, né? Ai, vou lá rasgar cartaz, ai, não sei o quê, que a gente foi pros debates. Os caras não falam coisa com coisa, não tem dado, não leu nada, critica por criticar, fala por falar, tudo vozes da minha cabeça. E aí que eu percebo, ó, olha a estrutura. Isso é ideal, cara. Você tá ouvindo, você tá no chão da escola, você tá sabendo, você tá indo nas escolas. Viu, Denis? Você já me conhece, eu falo bem rasgado mesmo, né? Meu, eu não quero, assim, é, desqualificar a pessoa, né? Não tô aqui para isso, mas é verdade, não tem como não falar, né? Constatação da realidade. Então, pô, pega a extrema-direita na Câmara Municipal de São Paulo, né? Pavanato, Zoe, eu falo os nomes mesmo. Quer me processar, pode me processar. Né? Rubinho Nunes, esse pessoal todo aí. Pergunta quantas escolas eles visitaram em toda a trajetória de mandato deles. Quantas UBSs, quanto hospital. Esse pessoal só fica na internet fazendo corte, não Forte. faz uma discussão da cidade, né? Exatamente. Pior que eu fico vendo a população assim, tem um monte de gente boa, porque e eu posso falar assim, fora do meu partido, do PSOL, Sim, sim. tem o Eliseu Gabriel, que é muito bom, né, Uhum. um vereador excelente, tem a Sério? Marina Bragante, tem a Renata Falzoni, tem a Luna Zaratini, Sim, a gente, conheci ela no fim da escala 6 por 1, eu conheci ela o pessoalmente. Nabil Bonduque, a gente tem vereadores muito bons, e aí assim, que trabalham, que pensam a cidade, que estudam, que fazem projeto, que estão conectados com o povo. Aí assim, eu não entendo como a população dá aval para parte daqueles vereadores que não pensam a cidade, não tem proposta para a cidade, só vem com aquelas propostas assim de polêmica para a Ah, sociedade. é o aborto, que não tem nada a ver Isso com a que Câmara isso, ou Esse senão assim, vereador. porque a mulher trans não pode O competir, banheiro, ou é. banheiro. Que isso vai mudar a sua vida, não vai Nada. mudar nada, mas eles pegam na moral para conseguir o voto da sociedade, mas sem discutir nenhum problema da sociedade. Vou aproveitar pra gente entrar pro último bloco, Toninho. E isso que você falou, acho que é muito importante da gente discutir aqui. O voto é no estômago, né? O Eduardo Galeno fala que a vida acontece nas tripas. A gente sabe que o voto é mesmo no estômago, né? Todas as vezes que eu votei foi com não, é isso aqui porque eu acredito nisso. E eu acho que a extrema-direita, nesse sentido, ela foi muito competente, porque ela conseguiu ditar por muito tempo as redes sociais, agora isso tá diluindo, tá mudando um pouco, a gente da esquerda começou a aprender como faz também. E aí a gente faz mostrando realidade, mostrando trabalho, né? Que é coisa que eles não fazem. E isso dá uma desequilibrada nas forças, tendendo pra nós. Mas ainda a gente perde muitas coisas. Porque eles conseguem nisso. Só que, por exemplo, no meu debate que eu fiz agora, o cara tava falando sobre ir lá e rasgar os cartazes que os alunos queriam bater nele. Aí eu coloquei assim pra ele, falei assim, mas espera aí, ó. Se eu tô na universidade, tô colocando meu cartaz ali, e você chega de repente vem rasgar, eu até falei exatamente isso. Eu falei, poxa, eu sou mestre de Muay Thai. Se eu me sentir acuado achando que você vai me agredir, eu vou te devolver. Eu vou me defender. Então, assim, dependendo de como a câmera for ligada, em que momento, vai parecer que eu tô te agredindo. Porque eu vou te deixar no Sim, chão, entendeu? Tipo assim, mas e aí? quer dizer, você foi provocado, Eu me né? defendi, Você defendeu. eu tenho a legítima defesa, eu tenho esse direito. Falei, então isso. Aí eu pontuei, eu falei, quantos trabalhos você leu? Porque o produto de um estudante é o TCC, né, é o artigo. Quantos você leu que afirmam isso que você está dizendo? Que eles estão sendo doutrinadores ou sendo doutrinados? Nenhum. Então, assim, eles sempre vão cair no vazio, porque eles não têm argumento. Pra fechar o bloco, Toninho, assim, pra gente encerrar o nosso papo, porque aqui a gente não é uma conversona, infelizmente a gente não tem tanta estrutura nesse sentido, né? Mas, seguinte, eu quero que você agora, o Toninho, uma pessoa da política experiente, um professor, o que você diria para um jovem que está começando na política como eu ainda, não tão jovem, mas ainda novo, com uma caminhada ainda para frente, aprendendo, para um aprendiz como eu, o que você diria que é um caminho, na sua experiência, que você falaria para mim, Grilo, assim, do que você está vendo, do que eu estou fazendo, o que você diria para mim que você acha que é um caminho importante? Assim, Grilo, eu sempre acreditei nisso, né? Isso para qualquer coisa, não só para questão partidária ou política, ou uma pessoa que, por exemplo, vai para um conselho tutelar, para qualquer lugar que vai trabalhar, né, essas relações humanas ou vai trabalhar em uma parte institucional, né? Eu acho que você não precisa de mais nada, porque você tem uma coisa que eu acho que é o essencial, é você acreditar no que você está fazendo.
é você realmente fazer aquilo porque você acredita. Eu acho que quando a pessoa acredita, ela faz qualquer coisa. Toninho, eu nunca fui um vereador, eu nunca fui um deputado estadual. Você vai chegar lá, eleito, né, na Lesp, você acreditando, você vai dominar aquilo em 2 meses, porque você acredita. Quem acredita corre atrás. Eu sempre dou exemplo de um camarada meu, que eu gosto muito dele, o Chiquinho, é assistente social, né, e acabou sendo eleito para ser conselheiro tutelar, Que legal. né? Quer dizer, ele discutia muita coisa, era um militante, né? Estava no movimento de saúde, participou do movimento de transporte, quando tinha forte o movimento de transporte na cidade de São Paulo. Ele não tinha um acúmulo forte sobre criança e adolescente, mas foi para mim, o melhor conselheiro tutelar de todos os tempos que passou Olha, naquele conselho tutelar. Por quê? Porque o cara acredita no que ele na faz, luta, na luta, na né, na transformação. transformação, que aquilo é importante e que se dedica naquilo, né, com unhas e dentes para aquilo sair o melhor. Quando a pessoa acredita, ela vai fazer o melhor, né? E às vezes, né, eu percebo pessoas que vão para uma disputa eleitoral, né, por tal, às vezes muito mais por uma relação pessoal, muito mais às vezes por ego, porque queira ou não queira, né, você está em um espaço daquele, né, você passa a ser uma figura Sim, pública tem conhecida, vaidade, né? vaidade. Não, né, o Chiquinho é uma pessoa super humilde que foi lá e fez o melhor que ele pôde, sem ter aquele acúmulo. Quer dizer, você tem isso. Então, assim, Bom, você tem o essencial, né, com certeza aqui, por isso que eu não estaria aqui sim. também se eu não visse em você esse brilho de que realmente querer fazer o melhor para a sociedade. É claro que você tem a especificidade das famílias atípicas, mas eu te conheço, você vai fazer o que é melhor para a educação, o melhor para a saúde, o melhor para a assistência social, você vai se dedicar ao máximo, que eu tenho Pô, certeza, que eu te sem dormir. conheço. Hiper focado. Isso. Então, assim, é por isso que eu Muita estou noite aqui, sem porque eu sono. sei que você ganhando vai ser um excelente deputado estadual e que, para mim, assim, isso é maravilhoso, porque é mais um que vai lutar pelo bem da sociedade. Nossa, obrigado. Me surpreendeu até. Confesso que eu fiquei um pouco emocionado, porque eu fico feliz, porque é muito genuíno mesmo isso que você tá falando, porque assim, pra quem não sabe, não fui eu que fui atrás do Toninho. O Toninho, através de uma ótima assessoria que ele tem também, me encontrou, só que não foi uma pessoa só. Várias pessoas ligadas ao Toninho me encontraram e vieram conversar comigo. Então foi até engraçado, porque assim, eu fui indicado pro Toninho, primeiro pra questão da causa típica. Depois alguém veio e falou assim: Poxa, você tinha que conhecer um cara que chama Denis Grillo, porque ele faz um trabalho de rede digital muito bom também. E teve um que falou assim para mim, poxa, né? Porque a gente sempre tem que se aproximar de professor. Sim, E sim. teve um outro que falou assim, pô, Tem um o, professor. o Denis Grillo, ele é professor. Nem Não sei o sabia quê, dessa eu não né? sabia. Aí eu falei, pô, que legal, o cara então é, Uma né, pessoa, rede vários social. caminhos que me Isso, levaram até o Toninho. E claro, assim, o Toninho, a gente é companheiro de partido desde 2015 que eu entrei e ele antes de mim, né, Toninho? Você tá antes, né, no pessoal, né? isso, Você tá desde. 2005 mais ou É, menos. o Toninho ajuda na construção também, e eu entro depois, né? Também sou mais jovem e acabo entrando depois. Mas estamos já. O Toninho não lembrava, mas o Toninho, quando ele veio em Santo André uma vez, a gente vixe, conversou um tempão assim e tal. E ali já passei a acompanhar seu trabalho também, né? Porque quando a pessoa é eleita, eu já ficava. A gente fica atento em quem tá eleito, independente se é de esquerda ou de direita. Sim. Então sempre a gente acompanhou. E eu sabia que você era da Zona Leste, proximidade, né? E a gente conversava bastante, né? Ali naquele momento sobre isso, aqui no Pessoal Santo André, da importância. E você foi um dos primeiros mandatos nossos, né? Do pessoal, você tem uma importância e relevância partido importante e tal. E eu fico feliz, cara, e agradeço sim muito, porque eu acho que só é possível que as pessoas tenham voz quando tem alguém a fim de fazer com que elas tenham voz. E que não tem vaidade. E aí, até pra gente ir encerrando essa conversa, você falou sobre a questão, né, de que as pessoas se envaidecem. E tudo bem se perder um pouquinho, porque você tá numa posição às vezes, de destaque. Mas eu acho que uma coisa boa em mim, que eu tô percebendo, assim, nessa relação que eu tô tendo com pessoas muito conhecidas, né? Tipo, tendo contato com a Sâmia, com a Thiago Ávila, os caras tudo com 1 milhão de seguidor. Que esses dias eu fui conversar com o Luciano da Luz lá no MASP, pô, um papo bacana. E assim, eu acho que essas pessoas me tratam com uma certa naturalidade porque meu córtex pré-frontal não funciona, tá, gente? Então, assim, eu não tenho essa coisa de ficar vislumbrando ninguém, sabe? Ou eu admiro por uma questão que é fatídica,
Não é porque você é vereador, é porque você faz um bom trabalho. Tem um vereador que eu tô cagando e andando pra ele. Se o cara é ruim, não presta, não tô nem aí pra ele. Então, eu tenho essa genuinidade da minha deficiência também, por ser autista e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu posso garantir pras pessoas é isso que você falou aí agora. E você, ó, me conhecendo, falou por mim. Então, eu só vou reafirmar isso, que é um compromisso que eu tenho. Eu hiperfoquei, gente. Eu vou fazer sempre pela justiça, pra ser melhor para os outros e não que os outros. E pra ser útil. Essa é uma única promessa que eu posso fazer, porque essa eu vou cumprir. Não vai ter dia, não vai ter noite, a minha companheira cobra muito. E eu me esforço o máximo pra dar toda a atenção pra minha esposa, pro meu filho. Aí até dar 1 da manhã, ela acorda, de repente ela fala, Denis, vai dormir. Eu falei, não, eu tô terminando as artes da manhã. Então eu trabalho, eu prometo muito trabalho e você tá vendo que eu Sim, com e certeza. agradeço a sua palavra. Por isso, assim, né? Se você ainda não tem um candidato a deputado estadual, né? Vai lá, siga o Grilo, vê as propostas dele, vê o que ele está fazendo. O que é legal no Grilo, assim, que ele, claro, denuncia as questões, porque ainda tem muito o que caminhar, né? Sim, não tem A questão jeito. das famílias típicas, mas ele propõe as soluções, não é aquele cara que só fica ali reclamando, reclamando, reclamando. Porque para reclamar, gente, isso todo mundo faz. Um monte. O que a gente está precisando é de gente que olha a realidade, sim, reclame, porque é uma realidade, mas que consiga, né, dar soluções para melhorar, para superar essas mazelas que estão aí. Então, eu indico aqui o meu camarada com muito orgulho, né? Aqui, ó, Denis Grilo. Dá a mão aqui, cara. Isso aí. Toninho, agradecer muito essa estadia aqui. O Grilo Show é um espaço que a gente ainda não consegue comportar com muito tempo e tal, porque a gente não tem tanto recurso. Muitas famílias atípicas ajudam pra acontecer, aquela coisa toda, e todo mundo muito sem dinheiro. Mas, assim, a gente fica muito feliz de receber as pessoas. A gente vai ouvir famílias atípicas aqui. E aí eu queria já falar isso também com a audiência. A gente vai trazer pessoas aqui também para ouvi-las, porque a gente precisa dessa conversa para que se construa políticas públicas, que é assim que as políticas públicas nascem, né? Da demanda da população, como vocês puderam ter essa noção aqui com a conversa com o Toninho. Porque é isso, é assim que se faz política. É ouvindo, é conversando e sentindo a realidade, certo? Então, todo amor que houver nessa vida, muito obrigado. Quer dar uma palavrinha de despedida então? Dar um tchauzinho? É isso aí, pessoal. Muito legal o bate-papo aqui e eu sou aquele cara cheio de esperança, né? Eu sempre acho que a gente vai sair dessas próximas eleições melhor, né, do que nós estamos e que o Brasil, né, tem tudo para virar uma potência nesse mundo. E quando eu falo uma potência, não é para dominar os outros, mas é para dar qualidade de vida para o seu povo. É isso aí. Bora! Pela inclusão. Tá bom, vamos lá. Para encerrar aqui, nosso diretor. Pela inclusão e pela educação, Denis Grilo, Toninho Vespoli, juntos. Vamos juntos. Aí.